Muito bem, manhã da sexta-feira, estão faltando 20 minutos para as 8 horas. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger. Nosso bate-papo aqui vai ser rico com informações a respeito das pautas em Porto Alegre, sobre também as demais ações do município e quem sabe também uma pincelada aí sobre a ponte do Bananal. Prefeito, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho. Bom dia aos nossos ouvintes da Vale Feliz. Sim, uma sexta-feira, de certa forma, especial também, né? Em razão das comemorações do nosso 20 de setembro. Também, saindo daqui, depois a gente já vai na sequência no cinquentenário da nossa escola de segundo, chamada Escola de Segundo Grau, né? Jacob Milton Bennemann. E aproveitando, então, esse momento aqui para trazer um pouco dessa relação que a gente tem tido no governo do estado, né? E essa relação que na verdade ela vem desde o primeiro momento aí do governo, que se estende aos próprios deputados federais, estaduais, né? E que hoje, em específico, a gente tem trabalhado muito a questão da busca por recursos no Plano Rio Grande, né? Ou tentando se aproveitar da questão do Funrix, que é o fundo criado para fazer frente às situações da enchente, da calamidade lá de maio do ano passado. Parece que a gente sempre está na mesma conversa, né? Mas os resquícios ainda da enchente. Mas o governo do estado, ele acaba então tendo um acerto, um combinado com a União, onde ao invés de pagar a conhecida dívida, né? O recurso é depositado num fundo e a União então autorizou o uso desse recurso, que seria então para dívida, para fazer frente a toda reconstrução ou até obras de resiliência, né, para tornar o estado mais forte. Então te imagina que cada mês são 400 milhões que são mais ou menos depositados nesse fundo. Então é um fundo robusto, que tem, né? Robusto, que tem um bom valor e cabe a gente aproveitar, né? As casas hoje que estão sendo construídas aqui no A Casa é Sua Calamidade são recursos desse fundo. As obras agora de 52 milhões na 452 e 51 milhões na 826 são recursos desse fundo. O desassoreamento, na qual nós tivemos aí, fomos contemplados inicialmente com 1,5 milhão e teve um aditivo de mais 1,5 milhão, estamos buscando mais um, né? Também são recursos desse fundo e outros projetos mais, né, que a gente pode estar trazendo aqui, os quais foram encaminhados buscando esses recursos. Então é o momento da gente aproveitar, porque talvez são oportunidades únicas e que não vão se repetir, né? A exemplo do investimento da 452 e da 826. Eu me lembro bem quando da instalação, ou enfim, negociação, trâmite do pedágio na 122, a gente dizia muito, bom, mas relacionem também investimentos na 452, né? Porque a concessionária, ela atua durante 30 anos e durante os 30 anos ela se compromete com obras nas rodovias pedagiadas. Não que eu estava querendo pedagiar aqui, longe disso. Mas quem manda o fluxo para 122? Não é a 452, né? E sabendo também que boa parte do fluxo iria ter como rota alternativa a 452, a malha viária iria sofrer muito. Então a gente disse, coloque investimento de manutenção também na 452, porque ela acaba sendo um elo de ligação com a 122, né? Ela nutre a 122. Por fim, não se conseguiu e não se tinha um horizonte nenhum de investimento na 452. Através do Funrix agora a gente tem, né? Então são essas ações e, de novo, sempre um diálogo muito, muito perto, muito, muito afinado, buscando recursos para o município. Prefeito, e para captar esses recursos desse fundo, é necessário algum projeto, algum mapeamento, alguma demanda mais específica? Como é que funciona para captar esse recurso? Por mais que são recursos específicos para calamidade, mas todos eles se antecedem à etapa dos projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, propostas onde tu precisa justificar, sempre precisa haver esse nexo causal, né?
eles não estão investindo na 452 em obras de duplicação. Não, são obras de resiliência, são obras para contenção das encostas. A gente tem alguns episódios acima ali no Vale Real, né, que são mais críticos. Nós temos as pontes aqui, inclusive no Arroio Feliz, que carecem de uma manutenção. Aqui a gente tem inclusive algumas barreiras ali próximo da empresa Hidrojet, né, que volta e meia então acaba tendo uma movimentação de solo. Então são esses tipos de obras que estão contempladas nesses 52 milhões. E aí sim, projetos. Claro, ali é Daira, a gente não se envolve muito. Fizemos uma sabatina, assim dizendo, mostrando tudo que a gente entendia que era necessário, mas as obras do município, responsabilidade da administração municipal, carecem de projeto. E ontem mesmo, ainda para nossa felicidade, uma obra que a gente está buscando uma contenção aqui da encosta, na beira do rio, nessa parte mais central, né? Porque na enchente, inclusive, em razão do alargamento do rio, a gente teve o comprometimento da calçada ali que faz a ligação entre a Santa Catarina com a Voluntários da Pátria, né? Inclusive, a própria pracinha, né? Aquela área de lazer próximo da Ponte de Ferro também ficou comprometida e tal. Então existe uma obra de contenção deste ponto da Ponte de Ferro, tá? Até a Santa Catarina e depois na parte do parque, do CTG, tentando proteger a própria Escola Saturnina e para dentro do parque. Uma obra de 17 milhões, na qual nós lá atrás, no ano passado ainda encaminhamos, agora recebemos uma sinalização, agora encaminhamos toda a parte de engenharia, né? Inclusive laudos hidrológicos, geológicos. Como é que eu posso dizer assim, uma tortura, tantos encaminhamentos ou tantos documentos, mas precisa ser feito. E ontem foi aprovado. Agora é uma segunda etapa, né? Tentando a sensibilização para ter a disponibilização do recurso. Não é diferente com a ponte Feliz Bananal, né? Que inclusive ontem ainda estava conversando com o prefeito do Vale Real, porque existe uma parceria, uma ação conjunta entre Feliz e Vale Real, né? Através do prefeito Marcelo Bétega. Então nós dois estamos empenhados neste diálogo com o Estado para poder viabilizar uma ponte através do Funrix. Porque querendo ou não, é uma ponte de 25, 30 milhões, né? Quando os dois municípios terão condições de fazer isso? Então, através do Funrix, a gente acredita ter esta possibilidade, porque se trata de uma obra de resiliência, aonde toda a região passava quando da situação da nossa Ponte de Ferro, a queda da ponte na Vila Cristina. No momento daquela emergência, né? Era aquela ponte baixa lá, construída em 1968, inclusive pelo seu pai também, né? Que deve estar nos ouvindo agora, hein? Olha, ó, veja como um ato, né? Lá atrás, que com certeza a gente sabe que se judiaram muito, ainda hoje nos ajuda, nos beneficia. Então a gente precisa estar pensando em construir uma ponte alta, acima da cota do rio. Então estamos nesse movimento, inclusive acho que num momento oportuno, com a presença até do prefeito do Vale, a gente discorre mais um pouco sobre o assunto, até as etapas que estamos tramitando. Temos obra também de macro drenagem. Hoje, para mim, um problema que antecede uma enchente, que antecede o problema da enchente, é ali entre a nossa ponte, né? Seja a Ponte de Ferro, a nova ponte, e o posto de gasolina ali do Matiel. Tem uma baixada ali, né? Tem uma baixada, tu tem um cano de 60 que recepciona toda a água que vem da colina, né? E aí ela já está num nível um pouco abaixo da calha do rio, e dependendo o volume da água, a calha do rio ainda tem condições de receber água. No entanto, naquele ponto acaba acumulando porque ela não consegue desaguar em direção ao rio, represa. Então eu preciso trabalhar uma obra de macro drenagem, são galerias grandes, aproveitando ou direcionando para o fluxo do rio, para que talvez com 9 metros não esteja já fechando como é hoje, né? E sim feche quando a calha não suportar mais recepcionar toda a água, e aí ela extravasa. Bom, aí não tem mais o que fazer. Mas nesse momento inicial, com 9 metros, as pessoas ainda podem passar ali, né? E talvez ali fechar com 11, 12 metros, né? Olha o espaço de tempo que se ganha, né? Que daí também é um grande volume de água, né? E aí é um grande volume de água, e é porque a calha do rio não consegue mais acolher ela, né?
Então são essas obras que a gente está buscando, né? Tentando aditar. Então falei o desassoreamento, e aqui é um dado muito interessante, Serginho. Nós temos, através de um levantamento de agosto do ano passado, mais de 300 mil metros cúbicos de cascalho no nosso Rio Caí. O Rio Caí corta o município de Feliz de ponta a ponta em 23 quilômetros, tá? Claro, uma parte dela, as margens são dos dois lados Feliz, e outra a gente compartilha com Bom Princípio e acima Vale Real. Mas são 23 quilômetros. Mais de 300 mil metros cúbicos, né? São 22 pontos, né? A gente mapeou por ponto. A soma total, mais de 300 mil metros cúbicos. Esse 1 milhão, que na verdade não veio para o município, e sim foi um crédito, porque a empresa é contratada pelo Estado, permitiu num primeiro momento retirar 30 mil metros cúbicos, ou seja, 10% do que eu precisava. Só que nesse meio tempo, o levantamento é de agosto, aumentou o volume. Nós tivemos um pequeno outro episódio depois, né, de cheias, e aí tu tem a movimentação do cascalho. Depois conseguimos um aditivo, mais 30 mil metros cúbicos, chegamos em 60 mil metros cúbicos, mas são 20% do todo, né? Então, para a gente conseguir realmente limpar o nosso rio, ou tirar todo esse material, recompor a calha, vai muito, muito, muito trabalho. Mas não está faltando empenho para buscar isso. Também são projetos, né? São demandas, vamos dizer assim, né? Iniciativas preditivas. Quer dizer, você vai olhando, vai avaliando, vai fazendo um mapeamento do risco, vai tomando as suas decisões, né, prefeito? Nós ali junho, julho, por aí, quando então o Plano Rio Grande foi instituído, né, e teve essa janela de encaminhamento de projetos, olha, a gente chegou perto dos 200 milhões em projetos encaminhados, né, e é aquela coisa, com o perdão da palavra, mas tu dá tiro para tudo que é lado, né, tentando, tu identifica as tuas demandas e vai. E aí eu acho que é importante aproveitar, é oportuno esse espaço, até para evitar ruídos, né, porque foi levantado, bom, mas por que não buscaram o recurso para conseguir fazer o custo que a gente teve a mais para aumentar a nossa ponte, né? Porque o projeto ele já estava contratado, licitado em março de 2024, né? 40 dias depois veio a enchente, fez com que a gente tivesse que aumentar a altura dela, respeitando a cota, né, de 1 metro acima da maior enchente histórica. E a nossa base tinha sido outubro de 2000, quando atingiu 12,8. Então tivemos que aumentar, e isso gerou um aditivo contratual, né? E aí teve essa especulação, mas por que não buscaram o recurso do FUNRIX, né? No entanto, o próprio FUNRIX, até por ser auditado pelo governo federal, dentro dessa questão do nexo causal e de outras coisas mais, ele tem todo um rito jurídico, né? E hoje não tem um instrumento jurídico dentro do FUNRIX válido que permita eu buscar recursos para aditivo contratual. Porque como eu já tinha licitado essa obra, o aumento dela se tratou de um aditivo contratual. A obra já estava em andamento. Então o FUNRIX não tem um instrumento que permita repassar recursos para aditivo contratual. Se não tivéssemos licitado a ponte, não tivéssemos não feito nada ainda, e aí com o comprometimento da ponte de ferro... E que não se necessitasse do aditivo, quem sabe, era, né? Era um negócio novo, aí seria outro cenário que nos permitiria, né, buscar esse recurso. Mas aí vem a pergunta, quando que eu conseguiria esse recurso? Né? A gente sabe bem a ponte da Picada Cará que caiu, hoje eu ainda não tenho ela. E talvez se tivesse um instrumento jurídico que permitisse esse aditivo contratual, haveria também toda uma burocracia por detrás, onerando a nossa população na questão do tempo. Quanto tempo essa ponte não ficaria parado até que os trâmites burocráticos tivessem sido superados, né? Então a gente fez o melhor nas condições que a gente tinha, né? E hoje a ponte está aí, servindo a todos, não só da Feliz, mas de toda a região, com a modéstia à parte, mas com a agilidade e o empenho que a gente teve para conseguir tocar. Tem o custo de pagar um financiamento? Sim, tem. Mas assim como na nossa vida, são escolhas pensando sempre
no melhor para nossa cidade. Belíssimo bate-papo nesta manhã com o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger, sobre as demandas aqui do município, que envolve também recursos para toda a região, também recursos locais, regionais, enfim, né? Conversamos bastante a respeito da movimentação da administração municipal, buscando recursos para qualidade de vida aqui da nossa população. Prefeito, a nossa entrevista chega ao fim, agradeço a sua atenção com a Rádio Vale Feliz, o nosso assunto nunca encerra, né? A qualquer momento a gente volta aí com informações. Muito obrigado, parabéns a todos que lhe ajudam também e que tenhamos sempre boas oportunidades de trazer informações importantes para Feliz e região. Isso aí, obrigado, Serginho, toda a equipe, né? Acho que a rádio, ela é sempre muito importante para a gente poder tá divulgando, externando, porque é um pequeno grande detalhe, né? Mas nada do que acontece de concreto hoje é fruto daquilo que a gente está pensando hoje ou fazendo hoje. Não, isso vem lá de trás, são sementes plantadas que tu rega, nutre, aduba, né? E de repente ele germina, aflora e o fruto tá aí. E aí a rádio tem esse papel importantíssimo para estar mostrando tudo que está acontecendo e que a coisa não está parada. Muito obrigado também, prefeito.